trabalhadores, por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiums adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Pensam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Que assim seja. Vamos então, neste momento, serenar nossos pensamentos, acalmar nosso coração e guiar nossos pensamentos para o nosso estudo da noite. Que possamos ser gratos por essa oportunidade. Que possamos adquirir conhecimentos, trocar ideias e sempre buscar o aperfeiçoamento durante esse momento. Que a espiritualidade amiga esteja presente, acompanhando, nos guiando e nos intuindo. Que assim seja. Bom, gente, então hoje nós vamos fazer a 7ª sessão teórica, desenvolvimento mediúnico. Então, eu vou botar aqui a apresentação, certo? Isso. Deixa eu ver se é essa mesmo. Ué, não é essa. Acho que eu pus ela errada, gente. Deixa eu ver aqui. Pus mesmo. Eu vou tentar... Eu vou tentar pôr a outra, tá? Desculpa, eu deixei tão arrumadinho e arrumei errado. Parar a apresentação. Isso. Só um minutinho, gente. Eu sou meio lenta. Só um minutinho. Silvia. Tá, agora sim. Apresentar agora uma janela. Vamos ver se vai dar certo agora. Não é ela de novo. Desculpa, gente. Só um minutinho de novo. Aí. Demora, né? Apresentar agora. Eu não sei qual será que eu vou... Ah, é essa. Vamos ver. Ah, agora acho que deu. Deixa eu ver. Ai, foi. Ai, que bom. Gente, desculpa, mas agora vamos. Então, gente, nós vamos apresentar a 7ª sessão teórica, desenvolvimento mediúnico.
Nesse livro, nesse capítulo, o Kardec, do Livro dos Médiuns, o capítulo 17, Formação dos Médiuns, ele fala o capítulo inteirinho da formação dos médiuns psicógrafos, né? Porque era o que era mais usado na época, mas, por analogia, a gente vai usar para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, qualquer que seja ela, né? Então, o Kardec fala assim que, infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico, a gente pode perceber se alguém possui a faculdade mediúnica. Então, a gente não sabe precisar se uma pessoa tem a faculdade mediúnica. Essa frase está lá no item 200. Nem por sinais físicos. Que sinais físicos são esses? Que indícios físicos são esses? O Kardec fala. A gente não pode dizer que uma pessoa é médium quando ela tem alguns indícios físicos. Por exemplo, quando ela tem a sensação de presença invisível. Quando ela tem ideias estranhas. Quando ela tem crise de choro, arrepios, sono profundo demais, desmaios e síncopes inexplicáveis, sensações ou ideias estranhas, mudanças repentinas de humor, sensação de inchar, dilatar, palomé, no francês, né? Dilatar as mãos, os pés ou o corpo todo, porque é causado pelo desdobramento espiritual. Então, a pessoa se sente dilatando. Adormecimento dos braços, das pernas, formigamento, arrepios como frio, tremor, calor, palpitação, etc. Né? Ele diz assim que só esses sintomas, de forma isolada, a gente não pode dizer que a pessoa seja médium, né? Porque eles não são infalíveis. Porque a gente percebe que são sintomas vagos que também pode apresentar nas pessoas que às vezes estão com algum desequilíbrio emocional, algum problema de saúde física. Então, ele não é infalível, esses sinais, né? E a mediunidade também, a gente não pode dizer que é porque é adulto, é criança, é velho, porque a mediunidade, ela se apresenta em crianças, velhos, homens, mulheres, né? E qualquer tipo de temperamento. A pessoa agressiva, a pessoa mais mansa, a pessoa mais calma, qualquer estado de saúde, qualquer desenvolvimento intelectual ou moral. A pessoa pode ter algum conhecimento, pode ser letrada ou iletrada, e a mediunidade vai se apresentar de qualquer forma. Então, esses sinais físicos, ou assim, de pessoas, né, de personalidades, de estado de saúde, nada disso pode dizer que, a gente pode dizer que essas pessoas que apresentam tudo isso, elas tenham a faculdade mediúnica. Ele diz assim que a única maneira da gente ter certeza que a pessoa tem essa faculdade mediúnica é experimentar. Experimentar, ou seja, a gente fazer o que a gente faz no COEM. Todo mundo que chega no COEM, não é todo mundo que tem que tem as percepções. A gente até pergunta se, naquela ficha de inscrição, a gente pergunta se a pessoa tem mediunidade. Aí a pessoa pergunta se sim ou se não, a gente pergunta quais são os sintomas, né? Quer dizer, então, só pelos sintomas a gente não sabe dizer se ela é médium ou não. Então, nem todas as pessoas que se apresentam para o COEM, elas estão com esses sintomas. Então, algumas pessoas não apresentam nada. E na experimentação, ou seja, no aprendizado, no dia a dia, no treinamento mediúnico, é que vão aparecer esses sinais de mediunidade. Ou seja, ela vai começar a sentir, ela vai começar a perceber o mundo espiritual. Às vezes, anteriormente, ela não sentia nada. E, a partir de então, ela vai sentindo. Ou vice-versa também. Às vezes, a pessoa sente alguns sintomas, assim, sugestivos de mediunidade, mas quando ela começa a fazer o COEM, que ela vai se equilibrando, ela vai estudando, ela vai entrando em contato com os mentores, ela consegue se equilibrar emocionalmente e esses sintomas desaparecem e a mediunidade não aflora, certo? Então, gente,
Vamos dando continuidade ao nosso amado Luz e Amor aí, que a gente tanto gosta, né? Então, a gente, só a experimentação que vai saber se a gente é médico, a experimentação perseverante, sensata, desprovida de condicionamento, que vai poder confirmar ou não o desabrochamento da mediunidade. Então, gente, a gente tem que se... É muito importante a gente ter ideia, né, na cabeça, muito importante a gente saber que no caso de uma suspeita de mediunidade, ou seja, a gente está com sintoma, ou assim, um sintoma que está nos incomodando, o mais importante é que esse candidato a médium recorra a meios seguros, em locais que lhe inspirem segurança e certeza da real prática mediúnica espírita. Porque uma faculdade em vias de desenvolvimento, ela requer uma boa orientação. Num centro espírita bem estruturado, é possível encontrar apoio, segurança, estudo sistemático e responsável. Então, eu pus aí o nosso Luz e Amor, né? Que é essa casa, né? Que ela tem tudo isso daí. Ela tem uma prática mediúnica segura, ela tem um estudo, né? Ela é um centro espírita muito bem estruturado, ela tem empatia, ela nos traz segurança, ela nos dá apoio e uma prática responsável da mediunidade. Por que a gente tem que ir no centro espírita? Num centro espírita de confiança, num centro espírita que a gente sabe que é bem estruturado. Aí o Kardec fala lá no item 207. Os que se reúnem com o intento comum formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Então, sozinho, a gente nunca vai conseguir esse todo coletivo. Porque no centro espírita, no Luz e Amor, a gente tem um ajuntamento de pessoas encarnadas e desencarnadas que estão com um pensamento comum, um ideal comum de entrar em contato com os espíritos superiores, aflorar a mediunidade, buscar o socorro dos mentores espirituais. Então, por isso a gente tem que buscar um centro espírita que nos traga tudo isso. Então, eu ilustrei com o nosso Luz e Amor, que o nosso Luz e Amor traz tudo isso para nós, né? Ele nos apoiará no ensino constante, sistemático, na prática responsável e no apoio e na segurança que a gente, quando está iniciando, aflorando a mediunidade, a gente necessita, porque a gente fica um tanto quanto inseguro nesses momentos, né? Aí depois, a gente sabe também que quando a gente começa a desenvolver a mediunidade, orientar a mediunidade, a gente tem um escolho, né, com quem a gente vai se defrontar. A maioria dos médicos principiantes se encontra com isso, né? Ela vai se encontrar com esse escolho, com essa dificuldade, com essa pedra no caminho, que é a gente ter que entrar em contato com espíritos inferiores, né? Não estou dizendo aqui espíritos maldosos, não estou dizendo espíritos inferiores mesmo, infelizes, né? E o Kardec fala assim que a gente tem que achar bom ainda quando a gente não encontra espíritos levianos, que são aqueles espíritos que vão brincar com a gente, que vão brincar com a sensibilidade da gente. Então, a gente precisa prestar muita atenção para que os espíritos não assumam o predomínio da nossa faculdade. Por isso, a gente está reunido em grupo, no Grupo Espírita Luz e Amor, com o apoio e a segurança das pessoas que têm mais experiência para lidar com os espíritos. Não só as pessoas encarnadas, mas também os nossos mentores desencarnados, né? Então, a gente tem que fazer esse desenvolvimento, essa orientação no centro espírita. Então, ele fala aqui para a gente, aqui eu pus uma moça em sofrimento, aí ela fala assim, que o escolho com que topa a maioria dos médios principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores, e devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos, quer dizer,
se eles são só levianos, mas de repente eles podem ser espíritos maldosos, espíritos vingadores, de um passado nosso delituoso, né? Por isso é importante. Por que às vezes a gente pegando só, a gente sofre esses dissabores, a gente sofre, por conta de que a gente acontece com isso? Porque a gente já está com a nossa sensibilidade aflorada, sentindo todos esses sintomas, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, e se a gente ainda se encontra com um espírito vingador, um espírito maldoso, vai ser muito mais complicado para a gente. Então, a gente tem que estar trabalhando a nossa mediunidade, a nossa antena psíquica, com o auxílio dos mentores espirituais e dos amigos encarnados também, que eles sabem nos auxiliar, nos socorrer, mesmo com auxílio magnético do passe, auxílio magnético do atendimento fraterno, da desobsessão. Porque muitas vezes a gente, quando chega no centro espírita, a gente está de tal modo desequilibrado que a gente precisa antes fazer um tratamento, ou conjuntamente fazer um tratamento de desobsessão, um tratamento de paz, para que a gente consiga se equilibrar e, a partir daí, a gente fazer o nosso desenvolvimento mediúnico. O desejo natural de todo aspirante a médium é o poder de confabular com os espíritos das pessoas que lhe são caros. Deve, porém, moderar sua impaciência, porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível aos principiantes. Que obstáculos são esses, né? São obstáculos que são resultantes da própria organização mediúnica que está em desabrochamento e das condições espirituais da entidade que vão entrar. Então, ele está dizendo assim que é muito natural quando a gente se vê médium, né, que a gente queira encontrar com a vovó, com o vovô, com a tia, com o amigo, com alguém e comunicar. E a gente fala, e ele nos diz assim que a gente tem que prestar atenção, que não é com qualquer espírito que a gente pode entrar em contato. E nós já estudamos nas aulas passadas de que forma que a gente consegue entrar em contato com os espíritos. Que existe toda uma ciência para se entrar em contato, que não é de qualquer maneira que a gente faz. Então, a gente tem que se acalmar, esperar, moderar a nossa impaciência, porque muitas vezes a gente vai trabalhar como médium durante anos, anos e anos e não vai conseguir um contato com uma pessoa que nos foi cara. É muito natural isso. Eu e várias pessoas, vários médiuns do trabalho, a gente conversa poucas vezes com pessoas queridas nossas. E muitas vezes elas se apresentam voluntariamente. Algumas vezes a gente consegue evocar, e ela pode aparecer, outras vezes não. Por que isso acontece? Nós já explicamos na aula passada, né, gente? Olha lá, um espírito ali com o seu perispírito, com toda a sua emanação fluídica, ele tem que ter algumas condições para que ocorra a comunicação. E essas comunicações, gente, vai depender de alguns detalhes, de algumas características. Então, está aqui, o médium com seu perispírito, suas emanações fluídicas e o espírito. O espírito tem que querer comunicar. O médium tem que querer dar a passividade. O espírito tem que poder comunicar. Por que algumas vezes ele não pode? Algumas vezes a gente não sabe que estado está esse espírito no mundo espiritual. Ah, mas o meu avô era tão bom, tão ótimo, que bom que ele era bom. Provavelmente ele está, se ele era tão bom assim, ele está numa tarefa que talvez nesse momento ele não possa deixar a tarefa lá no mundo espiritual para vir comunicar-se comigo. Ou talvez também ele esteja num estado de perturbação ainda, a gente não sabe. Então, por isso que às vezes ele não pode comunicar-se, porque ele não quer. Outras vezes ele até tem condição de comunicar-se devido à sua elevação, mas ele não tem permissão. Porque talvez o médium aqui
não consiga receber esse espírito, né? Então, tem que ter essa condição. A comunicação acontece só se o espírito puder ou quiser e tiver permissão para comunicar-se, e o médium querer, poder e ter a concentração necessária para fazer o desdobramento e fazer a sintonia fluídica para que o espírito possa transmitir o seu pensamento, a sua visão, a sua audiência, o que ele quer falar, para que o espírito possa receber. Então, o Kardec fala isso, não é porque a gente é médium que a gente vai comunicar com qualquer espírito. A gente não vai comunicar com qualquer espírito, a gente vai comunicar com o espírito que a gente tem condição naquele momento, com o espírito que está necessitado naquele momento, certo? Pois nós vamos falar aqui sobre as condições para o desenvolvimento e a educação mediúnica. Aqui a gente está falando de desenvolvimento porque o Kardec usou esse termo desenvolvimento lá no livro dos médiuns. A gente usa educação, porque a mediunidade ela já está lá com a gente tem ela é física, né? A gente vai o quê? Educá-la, orientá-la, para que a gente possa fazer bom proveito da faculdade mediúnica, né? Então, a gente sabe que existem algumas condições para que a gente possa educar a nossa mediunidade, educar a faculdade mediúnica. E as condições mais importantes são assim, a calma, o recolhimento, o desejo ardente e a vontade firme de conseguir esse intuito. Então, a gente chegou lá no Centro Espírita para fazer o curso do COEM, nem todo mundo será médium. Então, a gente tem que ir com calma, a gente tem que se recolher, ficar em prece, ficar em concentração, ter o desejo ardente de entrar em comunicação com o mundo espiritual, mesmo que não seja de uma forma ostensiva, mas de uma forma intuitiva. E a gente tem que ter vontade. A vontade aqui, gente, não é uma vontade efêmera, que a gente às vezes tem vontade, às vezes não tem. Ou então a gente está com vontade, mas de repente uma preocupação interrompe a todo momento essa vontade que a gente tem. Mas é uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência, sem febricitação e sem pressa, né? A gente tem que ter essas condições para que a gente consiga educar e orientar a faculdade mediúnica que, porventura, tenhamos de forma ostensiva. Ou então, somos todos médiuns que possamos entrar em contato, pelo menos intuitivo, com o mundo espiritual, né? A gente precisa também, gente, de concentração, né? E como é que a gente faz essa concentração? Como é que a gente consegue concentrar-se? Aí ele fala assim para a gente lá, o silêncio, o afastamento de tudo que possa ser causa de distração, vai favorecer o recolhimento. E com isso, a gente vai aprender a concentrar-se, a gente vai aprender a silenciar o nosso mundo interior, silenciar o mundo exterior, vai entrar em recolhimento e vai aprender a fazer essa concentração para que a gente possa perceber o mundo espiritual. E ele fala também, o Kardec nesse capítulo, que o exercício tem que ser feito com regularidade. A gente tem que faz hoje, daqui 1 mês, daqui 2 meses. A gente, quando vai fazer o treinamento mediúnico, a gente tem que ser regular nesse treinamento. Ele tem que ser assíduo. Não é porque hoje eu não posso ir no centro que eu não vou, não. Quando eu assumo o compromisso de fazer um exercício mediúnico, eu tenho que fazê-lo regularmente, assiduamente. Então, se eu me comprometi com a espiritualidade superior, a 1 vez por semana praticar um exercício mediúnico, eu preciso
ter assiduidade nesse comprometimento que eu fiz com o mundo espiritual. Eu tenho que ser séria, né? Nesse comprometimento espiritual que eu fiz com os mentores espirituais. E com isso, os mentores vão estar à nossa disposição naquele momento. Porque se eu faço essa semana na segunda, às 8, a semana que vem eu faço na quinta, às 9, na outra semana eu pulo, não faço. Então, a gente tem que entender que o mundo espiritual, gente, ele não está à nossa disposição. Os espíritos mentores, ele tem os afazeres deles. Então, eles têm lá a agenda deles. Então, se a gente agendou com eles, a gente tem o compromisso de ir e fazer esse exercício mediúnico, se a gente quer contar com a proteção, o amparo e o auxílio dos mentores espirituais do centro espírita. Então, a gente tem que fazer esse comprometimento. Aí depois ele fala assim, gente, que no médio aprendiz, pergunta-se da fé lá, né? Ele fala assim, que no médium, em geral, não necessita de fé, ela não é uma condição rigorosa. Sem dúvida, a gente tendo fé, a gente acreditando, ela vai secundar os nossos esforços, mas ela não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Por quê? Porque a gente tem visto pessoas que são totalmente incrédulas e elas ficam espantadas ao ver que elas também podem provocar, elas podem ser pacientes, elas podem ser os agentes da manifestação mediúnica. Aqui ele fala escrever, porque no capítulo, como eu disse, ele fala da psicografia. Então, muitas pessoas ficam espantadas de ver que são agentes de um fenômeno mediúnico, enquanto que pessoas que são crentes sinceros, espírita desde que nasceram, conhecem a doutrina dos espíritos, frequentam a casa espírita e não conseguem ser agentes de uma manifestação física, não conseguem ser médiums. Por quê? A faculdade mediúnica se prende a uma disposição orgânica. Então, a gente conhece algumas pessoas que nos procuram no centro espíritas, que são de outras religiões, e começam a apresentar manifestações mediúnicas e nos procuram apavoradas, porque não estão entendendo o que está acontecendo, nem sequer acreditam, não sabem nem o que é o espiritismo. Existem pessoas que não têm nem religião, nenhum tipo de contato com o espiritual, certo? Então, a fé não é necessária para que a gente desenvolva, né? A gente sabe disso. E o Kardec, ele explica muito isso para a gente. A necessidade do estudo, gente. Por que é necessário a gente ter o estudo? Porque se a gente chega no centro espírita com todos aqueles sintomas, ou então com indícios de que a gente é médium, que a gente está com a nossa antena psíquica aberta, trazendo para nós uma série de desequilíbrios emocionais, espirituais, porque não é fácil a gente, às vezes, ouvir espíritos, ver espíritos, sentir movimentos involuntários no braço, ter vidência, e a gente não entender o que está acontecendo com a gente. Então, quando a gente se percebe médium ostensivo, ou que a gente quer conhecer a mediunidade, quer trabalhar com a mediunidade, mesmo que não seja médium ostensivo, a gente tem a necessidade do estudo constante, né? Porque o futuro médium, o candidato a médium, para que ele se desenvolva consciente e adequadamente, é fundamental que ele se empenhe no conhecimento através do estudo. E mesmo com a faculdade desenvolvida, jamais ele vai poder estar dispensado de qualquer instrução, de qualquer estudo, porquanto ele terá apenas vencido a resistência material, quer dizer, a resistência física a respeito do desenvolvimento da mediunidade. Então, a gente precisa estudar
constantemente para que a gente possa entender o que está acontecendo com a gente, para que a gente possa aprender, compreender como trabalhar esta faculdade. É interessante ver que nós aqui no Luz e Amor, né, a gente, mesmo depois que a gente terminou o COEM, a gente continua estudando. Tanto que uma vez por mês, a última semana do mês, a gente faz um estudo em grupo. Todos os grupos se reúnem para fazer um estudo sobre mediunidade, certo? Então, a gente não deixa de estudar em momento algum o livro dos médiuns, que é o nosso guia, que é o nosso auxiliar para que a gente possa entender o que acontece conosco no momento do fenômeno mediúnico, para que a gente possa ter explicações das diversas nuances que vão acontecendo conosco na reunião mediúnica, porque são nuances mil que nos acontecem. E às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo e a gente busca no livro dos médiuns e está lá, apesar da gente já ter lido há 20, 30, 40, 50 vezes, passa desapercebido algum detalhe que ele vem nos auxiliar, quando a gente encontra a explicação no livro dos médiuns. Certo? Uma vez que a gente desenvolve a mediunidade, que a gente educa a mediunidade, que a gente já sabe que a gente é médium, apareceu a mediunidade ostensiva para mim, eu percebi que já sou médium, eu tenho vidência ou audiência, eu tenho psicofonia ou eu escrevo, é essencial que nós, médiums, não abusemos da faculdade. A gente, às vezes, fica contente, ou algumas pessoas ficam até, não gostam tanto, mas a gente fica entusiasmado. Mas é muito importante que a gente se modere. A gente tem que entender que a faculdade mediúnica foi dada para a gente para o bem, e não para a nossa própria satisfação, curiosidade. Então, convém que a gente se utilize dessa faculdade mediúnica somente nas ocasiões oportunas, e não a todo momento. É porque os espíritos, como eu disse lá atrás, eles não estão ao nosso dispor a toda hora. E às vezes a gente, achando que está secundado por espíritos mentores, a gente corre o risco de ser enganado por espíritos mistificadores. Então, aqui eu coloquei no desenho, a partir do momento que a gente se viu médium, que a gente educou a nossa mediunidade, a gente tem que trabalhar num grupo constantemente, no centro espírita, num grupo fechado, num grupo organizado, porque aí a gente vai fazer sintonia com os nossos companheiros. Vejam bem, os companheiros encarnados, eles estão todos ligados fluidicamente por uma corrente mental, por um ideal superior maior. Então, a gente fica sustentado por essa corrente. Além do que, a gente também fica secundado por espíritos superiores. Esse espírito aqui é um espírito mentor, esse aqui é um espírito de um médico, né? De um auxiliar aqui desencarnado, certo? Essa senhora é uma médium. Você veja que ela está ligada pela corrente dos superior, pelos mentores e pelos companheiros que fazem a sustentação da energia psíquica da companheira, para que essa criatura desalinhada, ela está desequilibrada, possa fazer a sua comunicação sem nenhum problema para a médium, certo? Então, por isso que a gente tem que trabalhar num centro espírita que ele seja organizado, que ele trabalhe com seriedade, que ele trabalhe segundo os postulados de Kardec, porque a gente, tendo esta segurança, a gente sabe que essa reunião ideal é feita comumente no centro espírita, que é bem formado, bem estruturado, conforme a gente viu esse aqui.
certo? Então, a gente sabe, então o Kardec escreve que a gente tem que adotar o sistema de só trabalhar em dias, horários determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento. E os espíritos que queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Então, tudo que eu falei anteriormente, eu não falei da minha cabeça. Eu busquei lá no Livro dos Médiuns, no item 217. É importante a gente saber isso, a gente tem que estar sempre ligado a esse grupo mediúnico e sempre trabalhar nesses dias e nessas horas determinadas. A gente tem que evitar de fazer reuniões mediúnicas em outro espaço que não seja o centro espírita. Evidentemente que algumas vezes ocorrem comunicações mediúnicas, às vezes num grupo fechado de espírito, mas aí, num grupo fechado de estudo, mas aí é um espírito mentor, o pessoal está todo engajado, é um pessoal que tem toda uma sintonia. Agora, o trabalho mediúnico de socorro, de desobsessão, tem que ser feito em dias determinados, horas determinadas, com assiduidade e com responsabilidade. Porque a gente precisa do auxílio desses espíritos. Porque a gente pouco pode ver, pouco pode enxergar e pouco pode compreender o que está acontecendo no mundo espiritual. A nossa visão é muito pequenininha do mundo espiritual, então a gente precisa da coordenação desses espíritos. Certo? Muito bem, vamos continuando. E na apostila ele também fala, tudo isso aqui foi o Kardec que nos falou, nos ensinou a respeito da orientação, do desenvolvimento mediúnico. E ele fala o seguinte, na apostila agora fala que a gente tem que buscar esse desenvolvimento mediúnico, essa orientação mediúnica no centro espírita, porque nós, espíritas, somos cristãos, nós estudamos o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho mediúnico cristão. Então, por isso, a gente tem que se cercar de ferramentas e instrumentos cristãos para buscarmos a sintonia com os espíritos superiores. A gente fala cristão porque o espiritismo é cristão. A gente tem que buscar a sintonia com espíritos superiores. E espíritos superiores são aqueles que têm valores que podem até não ser cristãos, mas que têm os valores cristãos da fraternidade, do amor, certo? Então, a gente busca o Evangelho do Cristo para servir como norte para o nosso comportamento. Então, quando a gente busca desenvolver, orientar, educar a nossa mediunidade, é necessário que a gente tome alguns cuidados e a gente tenha alguns instrumentos de proteção mesmo, de evangelização. Um deles é o Evangelho no lar. Então, o Evangelho no lar é luz. Evangelho no lar é a renovação espiritual, do clima espiritual do lar, sobre as luzes do Evangelho redivivo. Porque o lar é a usina maior das energias de que somos carentes para o nosso trânsito terreno. E é onde compensamos nossas vibrações psíquicas em reajustamento. Evangeliza os espíritos, nossos desafetos, que se jungem conosco em todas as atividades cotidianas. Essa aqui são palavras do André Luiz, lá no livro Os Missionários da Luz. O que ele está dizendo aqui para a gente? Que a gente, quando reencarna, a gente reencarna na família em que a gente necessita para poder
crescer espiritualmente, progredir espiritualmente, ou seja, quitar os nossos, talvez, débitos, auxiliar os nossos desafetos que nós deixamos lá para trás por algum motivo. Então, nessa atividade de evangelho no lar, o que é o evangelho no lar? É o estudo do evangelho em família, em grupo, no nosso lar, na nossa casa física mesmo. Porque lá, quando a gente se recolhe, a gente faz uma prece, lê o evangelho, medita a respeito dele, a gente está produzindo energias magnéticas positivas. E ele está falando aqui que o lar é a usina maior de energia. Então, se a gente está elevando o nosso psiquismo, nós estamos saneando o ambiente espiritual do nosso lar, da nossa casa, né? Da nossa casa. E espíritos que porventura estejam ali, sejam eles ignorantes, sofredores, vingadores, eles vão estar recebendo essas energias positivas para compensar, né, a vibração negativa dele, certo? Então, a gente tem o dever de higienizar o nosso lar com oração, com leitura do Evangelho. É isso que ele fala. Então, a gente vai dizer para vocês, deixa eu só ver uma coisa, a gente vai dizer para vocês como fazer esse Evangelho no lar. É muito simples de fazer isso. Esse Evangelho no lar é uma reunião que a gente propõe à família, que a gente se reúne uma vez por semana, que a gente escolha um dia e um horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. As crianças também podem fazer parte da reunião. Se tiver visitantes ocasionais, a gente pode convidá-los. Visitantes ocasionais, porque o evangelho, o estudo do evangelho é em família. Então, a gente não vai convidar o vizinho, o outro, para ir assistir o nosso, para participar com o evangelho conosco. Não, é o evangelho da nossa família, do nosso lar. Mas se naquele dia que a gente marcou, chegou lá uma visita, a gente explica como é que funciona, para que a gente utiliza, convida a pessoa para que ela possa participar. Caso ela não queira participar, a gente pede licença, falando, vamos nos recolher por uns 20, 30 minutos, você fique à vontade, deixa a pessoa na sala, em outro ambiente, e que eles fiquem lá esperando a gente fazer. Por quê? Porque uma vez que a gente se comprometeu em fazer o evangelho no lar, é necessário que a gente faça semanalmente. E não pule uma semana, outra, porque um dia chegou visita. O outro dia eu tenho que ir no aniversário da minha amiga. No outro dia eu fui para o happy hour, esqueci, voltei, eu bebi um pouquinho, não quero fazer. Não, a gente tem o compromisso de se reunir em família e se reunir com os espíritos mentores da nossa família, os nossos anjos guardiões. Porque se nós fizermos isso com constância, o nosso lar vai se tornar um pronto-socorro onde são levados espíritos necessitados pelos mentores espirituais para eles receberem essas energias positivas. Nós não vamos dar passividade, nós não vamos receber aqueles espíritos, mas nós vamos doar o nosso amor, doar a nossa fraternidade. Aí vocês podem me dizer, mas a minha família ninguém é espírita, ninguém faz o evangelho, não vai querer reunir, ninguém gosta nem de rezar. A gente pode fazer sozinho também, dessa mesma forma. Então, a gente resolve o dia, a hora, melhor para todo mundo, pode ser de segunda a domingo, durante as 24 horas do dia. Se vocês ficam bem à meia-noite, conseguem reunir à meia-noite, que façam à meia-noite. Se for às 7 horas, que seja 7 horas, não importa o horário. Desde que, uma vez acordado, ele seja feito sempre naquele dia e naquele horário. Então, a gente escolhe esse dia, se reúne, geralmente em torno da mesa, porque a gente vai precisar fazer uma leitura, vai botar um jarro com água,
alguns copos lá na mesa, e vai se reunir em torno da mesa e vai fazer, primeiramente, uma prece de abertura, uma prece rápida. A gente pode pedir para alguém fazer a prece. Depois a gente faz uma leitura do Evangelho, pede que se alguém quer fazer um comentário daquela leitura, e depois a gente vai fazer as vibrações que a gente quer fazer. Às vezes a gente tem um parente enfermo, a gente vai fazer vibrações para ele, a gente vai fazer vibrações para o equilíbrio do mundo, para as pessoas necessitadas. Então a gente vai fazer vibrações, depois a gente encerra com uma prece, também encerrando uma prece rápida. Tudo isso vai demorar uma meia hora. Importante é a pessoa que vai fazer o comentário, gente, ou a leitura, não pode achar que aquela leitura e aquele comentário é para o outro, é para todo mundo do grupo. Porque às vezes acontece de falar assim, caiu lá, por exemplo, paciência. Aí a pessoa vai fazer o comentário a respeito da paciência, ela fala para o marido, tá vendo, fulano, você precisa ser mais paciente. Tá vendo? Caiu para você paciência. Não é para ele, é para todo mundo. Então, a gente não pode fazer do Evangelho no lar, o estudo do Evangelho no lar, uma lavação de roupa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Certo? Então, esse é um instrumento que a gente tem e que a gente deve fazer. Toda semana, vamos aprender a partir de agora, utilizar esse instrumento que a gente tem para que a gente possa elevar as nossas vibrações. A capacidade de servir, né? Ou seja, a gente tem um outro instrumento que é o culto de assistência. O culto de assistência, ele nos auxilia a romper com o egoísmo. Ele nos compele a nos interessarmos pelo próximo, auxiliando esse próximo nos problemas que ele tem da expiação, da provação, né? Ou então mesmo quando eles são missionários, até o nosso limite de servir. Ou seja, o que vem a ser essa capacidade de servir? É trabalhar no bem, é pôr mãos a obras, é servir para o bem do outro, esquecendo de nós mesmos. E a gente que é espírita, que conhece o espiritismo e frequenta a casa espírita, sabe que toda casa espírita, ela tem grupos de auxílio, de assistência, né? Então, a gente pode participar de um grupo de costura, fazendo lá roupinha de bebê. Hoje, quase muito não usa isso, né? Então, às vezes, ninguém quase costura, tudo muito pronto, mas ainda, a gente sabe que ainda tem algumas senhoras no roupeiro, né, que ainda gostam de costurar, que têm o seu tempo livre e que utilizam isso, fazendo costura, fazendo crochês, bordados, depois vendendo num bazar e endereçando a receita desse bazar para o auxílio das pessoas. O socorro fluídico pelo passe, a gente doar o passe, trabalhar no passe, doar as energias fluídicas, nossas energias no passe, é um culto de assistência. A visita aos enfermos, existem grupos que visitam enfermos, levando passe para os enfermos. Amparo aos órfãos, né, visitando as casas de assistência que tem as crianças, que muitas vezes não tem família, as casas de apoio, as casas de socorro que as crianças estão, a gente visitá-los, tomar um café, um chá com eles, na casa de repouso das pessoas idosas, né? A gente fazer esse socorro e esse amparo a eles, cooperar com as obras assistenciais da casa espírita que a gente frequenta, dar conforto moral aos desesperados, não só na casa espírita, mas em todo lugar que a gente frequentar. Então, a gente se abrindo para doar para o outro, a gente se esquece de si mesmo, né? A gente esquece da gente mesmo e percebe que as nossas dificuldades vão diminuir.
Elas vão diminuir mesmo? Não, mas a gente vai estar tão ocupado em auxiliar as pessoas que a gente nem vai prestar muita atenção no que a gente está passando naquele momento, ou vai perceber que a nossa dificuldade é tão menor do que a dificuldade de tanta gente, e isso vai nos elevar psiquicamente, vai elevar as nossas energias, certo? Depois, um outro instrumento importante para o médium, né? É a reforma íntima. A reforma íntima, gente, é a revisão, a construção dos hábitos. A gente vai permutar os vícios pelas virtudes legitimamente cristãs, que são as únicas que sobreviverão eternamente e que nos abrirão as portas de plano mais elevado que os atuais. Então, a gente conhecendo, estudando a doutrina dos espíritos, pondo em prática a doutrina dos espíritos nas obras assistenciais, na assistência, no auxílio das pessoas. A gente tem que se reformar intimamente, porque senão a gente não entendeu o que é doutrina espírita. Porque se a gente sabe que a gente é espírito eterno, que a gente nasceu simples e ignorante e foi posto encarnado para aprender, e nós seremos perfeitos um dia com o nosso próprio aprendizado, então a gente tem que buscar reconstruir os hábitos que a gente tem de egoísmo, né, de maledicência, de inveja, né? E a gente tem que buscar essas virtudes cristãs que Jesus nos ensinou, que é a fraternidade, que é a caridade. Não a caridade só material, mas a caridade espiritual, que é muito mais difícil, né? Então, a gente vai se modificando, mesmo que a gente não queira. Quando eu fui fazer o Coen a primeira vez, eu fiz lá no Esperança e Fé, com a dona Antonieta Barim. Lembro-me que eles falaram assim: todos vocês que aqui entraram e terminarem o Coen, poucos sairão médiuns ostensivos, talvez nenhum. Mas todos vocês têm que estar modificados intimamente, porque no decorrer dos nossos estudos, nós vamos entender a importância da modificação íntima, interna. Então, a gente tem que aprender a buscar isso nessa reforma íntima, estudando e pondo em prática o Evangelho de Jesus. O estudo ao templo espírita. O templo espírita, gente, a gente quando frequenta o centro espírita, a gente aniquila o nosso orgulho, porque a gente é levado a viver em circunstâncias e em agrupamentos humanos que nos permitirão o exercício da humildade legítima. A gente vai se entrosar nos trabalhos de equipe com esquecimento de nós mesmos. Porque no centro espírita a gente vai aprender a estudar, a ouvir o outro, a trabalhar no bem do outro, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, ele vai aniquilar o nosso orgulho. Então, o templo espírita, gente, ele jamais está inativo. O templo espírita que ele está a construção, eu pus. Mas o templo espírita é muito mais que isso, é uma construção espiritual. E esse templo espiritual jamais está inativo. Porque ali, mesmo quando ele está com a portinha fechada, mesmo na quarentena que a gente está, ali os espíritos estão trabalhando, dia e noite. E o centro espírita torna-se qual se fosse um ambulatório ou um hospital de emergência, que se ergue nas frentes da batalha e nas ondas epidêmicas para a preservação e recuperação da saúde de todos nós, encarnados e desencarnados, a saúde física e espiritual, porque quando a gente está com saúde espiritual, fisicamente a gente tem muito mais
capacidade de... Me perdi na palavra agora. A gente não adoece tão frequentemente. Então, o templo espírita, gente, é essa escola que a gente aprende. É esse hospital que nos cura espiritualmente, que nos auxilia a recuperar a nossa saúde. E é também uma oficina de amor, que a gente vai aprender a trabalhar a nossa mente e as nossas mãos em prol do outro. E o estudo, gente. O estudo coletivo é um bem imensurável. O estudo, a gente não pode esquecer nunca. A gente tem que estar sempre estudando. E o nosso Centro Espírita Luz e Amor, essa condição é muito levada a sério. A gente estuda todos os dias da semana. Temos grupos todos os dias da semana para fazer estudos das obras de Kardec, estudo das obras espíritas complementares. Para que a gente estuda tanto, gente? Para que a gente possa melhorar a nossa condição intelectual e também a nossa condição espiritual, porque vai dar condições para a gente entender de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, né? E o estudo coletivo é muito mais importante. Por que ele é um bem imensurável? Porque a gente podia fazer esse estudo lá em casa, né? Mas a gente reunido semanalmente com outros companheiros, com todos os companheiros que a gente se reúne, a gente evita, ao ler, a compulsar os livros, a gente pôr o nosso colorido ali. A gente vai interpretar segundo as nossas paixões, as nossas preferências particulares. E, apesar dos livros serem suficientemente claros, às vezes a gente interpreta de uma maneira diferente. E a gente estudando em grupo, a gente, um contesta, o outro mostra o outro lado, ou o outro nos auxilia a ver com mais clareza. Por isso, a gente precisa estar sempre engajado num grupo de estudo também. Não só num grupo de prática mediúnica, mas num grupo de estudo também, para que a gente não possa cair nessa paixão de interpretar à nossa maneira os livros que são tão claros de Allan Kardec, mas que muitas das vezes o nosso orgulho, o nosso entendimento desvia, interpreta de uma maneira lateral ou desvirtua mesmo aquele ensinamento. Bom, foi isso aí que eu estudei, gente, que eu busquei, né, para a gente pudesse discutir aqui esse estudo, esse desenvolvimento mediúnico, essa educação mediúnica que a gente faz no COEM. A gente está fazendo agora esse desenvolvimento mediúnico, porque vocês lembram quando a gente chegou, nós dissemos que todos nós somos médiums, né? Mas que nós iríamos estudar mais especificamente a mediunidade ostensiva. E na mediunidade ostensiva, não são todas as pessoas que têm essa capacidade que é física e que algumas vezes pode não aflorar. Na maioria das vezes não vai aflorar se a gente não tiver essa capacidade física. E às vezes apresenta num grupo de COEM de 100 pessoas, 80 pessoas, ou mesmo que apresenta 5 médios, 2 médios, não importa, mesmo que não aparecer nenhum. Mas todos nós aprendemos a respeito da faculdade mediúnica, nós aprendemos que existe um mundo espiritual, que somos espíritos, e a gente aprendeu, acima de tudo, que a gente tem a necessidade de evangelizar-se, reformar-se e estudar sempre. É isso aí. Alguma pergunta, quiser complementar alguma coisa, alguém? Oi? Vocês estão me ouvindo, gente?
Oi, Silvia, estamos te ouvindo. Ah, sim. Eu falei, acho que era que eu falei Você tudo não isso e está ninguém me entendeu. sozinha. Você não está sozinha. Ah, então tá bom. Eu só queria dizer que o enfoque é para o estudo da mediunidade, né? Mas na região mediúnica em si, o papel mais importante, quem faz, ao meu ver, é a sustentação. Porque a sustentação é a parte mais difícil de concentrar para que o fenômeno mediúnico aconteça. Senão, sem isso, nem tem o fenômeno mediúnico. Exato. Então, acho assim, é válido estudar a mediunidade, os mecanismos que regem a mediunidade, para que a gente esteja pronto caso houver ou não médiuns na turma. Mas que o enfoque da reunião mediúnica realmente não acontece se não tiver um grupo de sustentação muito forte. Certo, E a isso casa mesmo. espírita, como Kardec coloca, é um lugar que está estruturado para que o fenômeno aconteça, né? Isso eu acho Exato. muito importante, né? Isso. Uhum. E a passividade que eventualmente se dá numa reunião de estudo, numa reunião familiar ou outra, também a gente precisa um pouco bloquear isso daí, né? Sim. Porque Inclusive. eu acho que assim, não é o local e não tem toda essa estrutura espiritual já habituada a trabalhar para que o fenômeno aconteça, né? Exato. Kardec até recomenda muito que a gente não deve fazer reuniões mediúnicas na casa, no lar, fora do centro espírita. Quando eu falo centro espírita, gente, pode ser uma sala, num terreno. Ou então, no fundo da casa lá, eu fiz uma sala que é especificamente o centro espírita da gente. E a gente se reúne, os vizinhos, os amigos se reúnem lá, e lá a gente só faz o estudo da mediunidade, a gente faz só reunião mediúnica, porque aquele lugar lá é preparado especificamente, como você disse, para as reuniões mediúnicas. Na reunião mediúnica é trabalhado forças magnéticas espirituais que a gente não entende. Eles trabalham com equipamentos, segundo nos informa André Luiz, equipamentos moderníssimos que eles precisam trabalhar antes. Então, todo o ambiente é trabalhado, não só espiritualmente, mas semimaterialmente, vamos dizer assim, no mundo semimaterial ali que a gente vive, no ambiente espiritual, ele é preparado. Então, a gente não pode fazer, hoje eu vou fazer reunião mediúnica em tal lugar, não, é no centro espírita que a gente faz. No centro espírita de uma sala só, no centro espírita de 3 salas, no centro espírita de 4 salas, porque antigamente, no nosso Luz e Amor mesmo, quando eu comecei a frequentar o Luz e Amor, nós tínhamos 3 salas. Tinha um salãozinho que cabia 30, 40 pessoas e 2 salas só. Era o centro espírita. Então, a gente tinha 2 grupos mediúnicos na quarta-feira. Olha aí que beleza, como o trabalho cresceu, frutificou, né? Exato, exatamente. E a gente agradece muito, assim, a vocês por esse apoio tão importante, viu? Certo. Mais alguma pergunta, gente? Ou algum esclarecimento? Alguma coisa que ficou sem falar, que vocês acham importante? Uma coisa que eu queria falar, Sim. aproveitando que a Lara falou de sustentação, que eu defendo a ideia de que sustentação é o grupo todo. Não é 2, 3 pessoas. Sustentação tem que ser toda a equipe. E numa reunião mediúnica, tem as funções. É médium esclarecedor, é médium psicofônico e médium passista. Pelo menos aqui na nossa casa não é aqui em casa. Pelo menos no Luz e Amor,
a gente trabalha assim, né? Que sustentação é de todo mundo, porque todo mundo tem que se preparar, né? A gente não pode deixar para dois, três, manter essa sustentação. Não, seu Antônio, assim, eu concordo com o senhor, mas eu já participei, por exemplo, de reunião aberta, reunião mediúnica aberta, né? E que todos nós tínhamos o papel importante de estar ali também na sustentação, né? Porque se deixa o pensamento viajar, se deixa se influenciar, às vezes acontece coisa até que não devia. Então, a preparação orgânica é importante, a preparação espiritual é importante, e realmente o senhor tem razão, a sustentação é de todos, né? Ô, Silvia, acho que eu posso tirar a sua apresentação, né? Pode sim, Antônio, por favor. Porque está dando um pretão aqui. Tá, deu. Eu trapalhei aqui, mexi para fechar. Aí. Mas o trabalho feito com amor, com dedicação, que nem a Silvia falou, e que a gente tem, assim, a boa intenção já é meio caminho andado, né? Além do estudo, além da preparação que a gente faz física para o dia da reunião, além de todo o preparo espiritual, além do estudo prévio, né? Tem todo um preparo também antes da reunião para que a reunião aconteça, né? Então, a gente comenta o seguinte: no Centro Espírita aqui do Luz e Amor que a gente frequenta, a reunião é um todo coletivo, a gente pensa assim que é um todo coletivo, né? Então, todos nós que trabalhamos na reunião mediúnica, na sala mediúnica, nós temos a nossa função. Mesmo aquele que não é médium ostensivo, que ele não tem evidência, que ele não tem audiência, que ele não faz a psicofonia, mas todos somos médiums, não somos? Todos nós estudamos, todos nós conhecemos a doutrina dos espíritos. E na reunião mediúnica tem um participante que é muito importante, é aquele que mantém o diálogo com o espírito comunicante. Então, o espírito vai se comunicar através do médium e ele precisa de um companheiro encarnado que vai fazer o diálogo com ele. Então, na nossa reunião mediúnica, todo mundo que participa da reunião, sendo médium ostensivo, vai participar mediunicamente, dando a passividade. E o que não é, vai ser o dialogador. Ele vai dialogar enquanto ele mantém a concentração, enquanto ele faz parte do todo coletivo. Que são os doutrinadores, no caso. Que são os doutrinadores. A gente fala dialogador ou doutrinador. Porque doutrinador pensa que a gente vai ensinar a doutrina espírita. Não, a gente vai dialogar, vai conversar, saber qual a necessidade daquela pessoa, daquele espírito. Muito bom, Silvia. Para variar, você foi brilhante, viu? Acho que o grupo está assim, sem pergunta, porque você cobriu toda a extensão do assunto, sem deixar nenhuma brechinha. E teve muito bom. Sua apresentação também está linda, parabéns, viu? Tá certo, gente. Então podemos encerrar, né, Antônio? Deixa eu só dar um avisinho. Sim. Vocês perceberam que nós abrimos aquele programa Google Sala de Aula. Porque eu percebi que tem muitas escolas que estão usando esse programa, essa plataforma, porque lá vão ficar o material, vai ficar todo o material. Essa aula da Silvia está sendo gravada, nós vamos colocar lá. O vídeo que nós sempre colocamos de 5 anos atrás, que era o painel de estudo dirigido, que hoje está tendo que se fazer expositivo, né? Mas, geralmente, esse estudo é em grupo. Então, vai estar tudo lá. Então, vocês não precisarão ficar guardando aí no WhatsApp, né? Ficar guardando. Inclusive, até
se alguém tiver guardado aí a gravação anterior, se puder mandar para mim, para colocar lá na plataforma, seria bom, viu, gente? Porque eu mesmo até já deletei. Mas agora, com esse recurso, vai ficar tudo lá. E 29 pessoas já se inscreveram lá. Então, é muito bom, né? A gente ter aquela inscrição naquela plataforma, tá? É isso. Certo. Então, podemos encerrar com uma prece, né, Antônio? O Fernando e a Angelina que estão mandando isso aí. Vamos encerrar aqui. Só queria uma dúvida. Sim. Um senhor está com o nome Milena Castro, queria saber quem que é o nome dele. É um senhor de óculos escuros, de armação escura. É um senhor. Eu não sei o nome dele, aparece como Milena Castro. Eu não sei quem é. E aqui eu não consigo mexer nas câmeras para ver quem que é. Sou eu, Plínio. Plínio. Plínio? Isto. Ok. Tá aqui. Isadora Facioli, eu queria saber o nome do marido dela. Eu já... Murilo. Oi? Murilo. Murilo, obrigado. Porque você está marcando a presença, né, Fernando? Marcando a presença aqui de todo mundo. Mais alguém tá assim? Em casal? É Rodrigo e Paula. Tá, joia. Fernando, é só você perguntar quem faltou, levanta a mão. Tá, joia. José Augusto Tasso estava com a mãe dele, com a Cida. A Cida Tasso? Tá, joia. Isso, obrigada. O meu apareceu Cacau aqui, mas é a Cláudia, tá? Fernando. Oi. Ana Paula e Gustavo. Sim. Ele pôs no chat aqui o Gustavo. Encerrar, gente.